Vamos então para a palavra de Deus, amém? Queridos, estamos nós falando com respeito à importância de agradecer e de louvar a Deus. E esse é um tema que o Senhor Ele quer que nós saibamos bem como é relevante realmente isso para a nossa vida. O poder da gratidão, o poder de ser agradecido. Nós, queridos, muitas vezes quando vamos orar, chegamos diante de Deus com uma lista de supermercado, né? Estamos lá, vamos ter nosso momento de oração e temos nossa listinha. Ó, Senhor, me dá isso, me dá isso, me dá isso, me dá isso, e queremos que o Senhor vá entregando assim para nós, né, as coisas, e não entendemos que Deus Ele deixou para nós algo que Ele quer que nós venhamos usar para entrar na presença dEle. E isso é algo que é refletido tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. No Antigo Testamento nós vemos, a Bíblia diz: entrai por suas portas com ação de graças, e em seus atos com louvores. Salmo 100, versículo 4. No Novo Testamento Jesus fala: quando vocês orem, orem, Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Ou seja, em nenhum momento a gente começa a oração pedindo, senão dando, agradecendo, louvando, exaltando, buscando adoradores, porque Deus busca adoradores, verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. A quem Deus está buscando? Adoradores. Verdadeiros adoradores. A quem Deus está buscando? Verdadeiros adoradores. Por que Ele está buscando verdadeiros adoradores? Porque existem falsos adoradores. E o Senhor Ele quer que nós sejamos dos verdadeiros e não dos falsos, amém? E um verdadeiro adorador, ele passa tempo agradecendo ao Senhor, ele passa tempo louvando ao Senhor, ele entra na presença do Senhor com louvor, com gratidão, e no meio desse louvor, dessa gratidão, Jesus fala, então ele fala: ora, Pai nosso que estás no céu, santificado venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, o pão nosso, e depois vem, perdoa as nossas dívidas, perdoa as nossas falhas. Depois a gente se aproxima com gratidão, com louvor, e depois a gente: agora, Senhor, tem que arrumar minhas contas com você, Senhor. Eu tenho falhado aqui, tenho falhado lá, mas a gente começa com louvor e com adoração o nosso tempo com o Senhor. Então, queridos, a oração não é só um instrumento tocado, é toda uma orquestra. E numa orquestra existem diferentes instrumentos. E nós vamos ver esta noite novamente sobre o louvor, sobre o agradecimento e sobre a adoração, queridos, porque nessa orquestra toda eles são elementos essenciais que nós devemos fortalecer e aprender mais sobre como eu posso agradar a meu Deus, como eu posso louvar melhor ao Senhor, amém? Amém. Porque se você se aproxima a Deus somente com uma lista de compras, uma lista de coisas assim que você quer de Deus, possivelmente você saia desse encontro com Deus sem receber nada do que você quer, por não cumprir o requisito de louvor e de agradecimento ao Senhor, amém? Queridos, eu quero dar uma definição para agradecimento, uma definição para o louvor e uma definição para a adoração. Agradecimento é quando nós contemplamos a bondade de Deus. Louvor é quando nós contemplamos a grandeza de Deus. E adoração é quando nós contemplamos a santidade de Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 8, versículos 33 ao versículo 35. Juízes 8, versículos 33 ao 35. Diz assim a palavra de Deus. Enquanto você procura, eu já vou dar leitura aqui nesta passagem. E sucedeu que, quando Gideão faleceu, os filhos de Israel se tornaram e se prostituíram após os Balaíns. Juízes 8, verso 33, eu estou lendo. E puseram a Baal
Berete por Deus. Verso 34 diz: e os filhos de Israel se não lembraram do Senhor seu Deus, que os livrara da mão de todos os seus inimigos em redor. Verso 35: nem usaram de beneficência com a casa de Jerubaal, a saber, que é Gideão, conforme a todo o bem que ele usara com Israel. Queridos, olha que situação. Gideão, ele escondia o trigo para que os midianitas não viessem roubar, porque naquela ocasião o exército dos midianitas, eles tinham cercado Israel e eles roubavam a comida de Israel. Mas Gideão, ele era prudente, ele escondia o trigo. Mas chegou o momento no qual Deus usou a vida de Gideão para derrotar os midianitas. E vocês lembram da história que Deus deixou somente 300 homens com Gideão contra milhares, e ele derrotou sem armamento, só com uma estratégia que Deus tinha dado para Gideão, e milhares foram derrotados. E aí Gideão livrou o povo de Israel. Só que anos mais tarde, o povo de Israel que tinha recebido esse livramento, eles mudaram de Deus. E não somente mudaram de Deus, como eles esqueceram que Deus tinha sido, que tinha dado aquele livramento para eles, que tinha tirado eles daquela situação. E a Bíblia também diz que não se mostraram agradecidos com a família de Gideão, que tinha sido um instrumento de Deus para libertá-los. Quantas vezes nós somos parecidos com o povo de Israel? Temos esquecido das pessoas que foram usadas por Deus para que nos abençoassem, talvez em um emprego. E nós deveríamos voltar lá e falar como o povo de Israel não fez, né? E falar para aquelas pessoas: obrigado por ter me aberto a porta para eu poder estar trabalhando aqui, para eu poder estar exercendo essa função. Ser agradecidos. Mas não, o povo de Israel, ele esqueceu quem tinha ajudado eles, e não agradeceram a Gideão, trocaram de Deus. Olha, abre em Malaquias capítulo 2. Nessa passagem nós vamos ver a gravidade que era ser mal agradecido debaixo da lei. E agora, ó sacerdotes, este mandamento vos toca a vós. Se o não ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei maldição contra vós, e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e já as tenho amaldiçoado, porque vós não pondes isso no coração. Olha o que o Senhor faria por eles. Em outra versão diz: não agradecerem ao Senhor, não darem graças ao Senhor. Eles ficariam com as bênçãos transformadas em maldição, por não serem agradecidos a Deus. Isso era debaixo da lei. Graças a Deus a gente não está debaixo da lei. Amém? Amém. Mas mesmo debaixo da graça, o Senhor, ele mostra como é importante que nós sejamos agradecidos a Ele. Amém? Amém? Amém. Agora, queridos, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, versículo 28. Foi a passagem que eu abri o culto esta noite. Amém? Diz assim: pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Queridos, no idioma grego, essa palavra, retenhamos a graça, é a palavra charis, que vem dali a palavra charisto, que está relacionado com a ser agradecido, com agradecer. Perceba como a graça está relacionada com agradecimento. Há uma conexão direta entre a graça e agradecimento.
Ou seja, uma pessoa que é mal agradecida é uma pessoa fora da graça de Deus. Você não pode ser mal agradecido e estar na graça de Deus. A Bíblia diz: retenhamos a graça. Em outra versão diz: sejamos agradecidos. Nos idiomas latinos, francês, italiano, espanhol, todos eles cultivam a palavra de obrigado com a palavra graça. Em francês, obrigado é grazie. Em italiano, grazie. Em espanhol, gracias. Olha como todos estão ligados ou obrigado com a graça. A graça, graça. Então, quando nós somos mal agradecidos, nós estamos fora da graça de Deus. Nós devemos ser agradecidos, é o que nos está dizendo aqui a palavra. Quando ele fala, retenhamos a graça, retenhamos o agradecimento. Você não pode estar na graça de Deus e ser mal agradecido. Você não pode separar o agradecimento da graça de Deus. Amém? Amém. Vamos ver aqui algumas passagens bíblicas com respeito a o que o Senhor diz a nós para sermos agradecidos. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 3. Versículo 15 em diante. É muito interessante ver que o agradecimento a Deus está ligado com a graça. O agradecimento também está ligado com a paz, e o agradecimento está ligado com a fé. E a gente vai ver isso aqui na palavra de Deus, o agradecimento ligado inteiramente com esses três pontos: com a graça, com a paz e com a fé. E aqui diz, versículo 15: e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Ou seja, querido, ser agradecido não é uma sugestão, é um mandamento. Sede agradecidos. Verso 16 diz: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. O que ele quer dizer aqui com isso? Uma pessoa que é agradecida, uma pessoa que vive agradecendo ao Senhor, é uma pessoa que vai querer conhecer a palavra de Deus. É uma pessoa que vai querer conhecer ao Deus ao qual ele está agradecendo. Por isso ele diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, mas ele vem do contexto: sede agradecidos. Alguém que é agradecido, ele busca ler a Bíblia, busca se encher da palavra de Deus. Verso 17: e tudo quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Não somos nós permitidos fazer nada sem dar graças a Deus por isso. Olha, diz aqui: e quanto fizerdes por palavras ou por obras. O que você está fazendo? Por palavras ou por obras, qualquer coisa que você estiver fazendo. Aqui diz: fazei tudo em nome do Senhor Jesus. Vai lá, vai estar no seu trabalho, vai estar na sua casa, vai estar na rua, no trânsito. Tudo que vocês fazer, a Bíblia diz, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus. Todas as coisas nós fazemos em nome de Jesus, dando graças a Deus.
Ou seja, o que ele nos está mostrando aí a palavra de Deus? Que Deus, ele coloca limites. Ele coloca esses limites e que são muito importantes, sabe por quê? Porque esses limites, muitas pessoas às vezes perguntam: será que eu posso fazer aquilo? Será que eu posso fazer aquilo outro? Você então vai responder se você pode ou não pode com esse versículo. Se você fizer, é possível você fazer aquilo em nome de Jesus? E você vai dar graças a Deus por estar fazendo aquilo? Ou é algo que vai te levar a pecar ao fazer aquilo, e você não vai conseguir fazer aquilo em nome de Jesus, e você não vai conseguir dar graças a Deus fazendo aquilo? Então isso nos mostra limites, aos quais Deus, ele nos ajuda a identificar o que é permitido e o que não é permitido diante da vontade dele. Amém? Então, se alguém algum dia te perguntar: eu posso fazer isso ou eu posso fazer aquilo? Você vai poder dizer àquela pessoa: você pode fazer isso no nome de Jesus? Você pode fazer isso e vai dar graças a Deus por estar fazendo isso? Ou vai ser algo que vai escandalizar o Evangelho? Ou vai ser algo que vai ser para mal? Amém? Então, queridos, o agradecimento não é uma opção, aqui está dizendo. Ele é um mandamento, amém? Não é uma sugestão, é um mandamento. Sejam agradecidos. Agora, vá comigo a Efésios, capítulo 5. Amém? Amém? Versículo 18. Diz assim: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Amém? Amém? Olha o que diz a palavra de Deus. Paulo, ele está falando de estar de contínuo cheio do Espírito Santo. Amém? Mas às vezes nós focamos nessa passagem só na área negativa. A área negativa qual que é? Não vos embriagueis com vinho. E esquecemos do positivo. Esquecemos que temos que ser cheios do Espírito Santo. A Bíblia fala: não se embriaguem do vinho, mas sejam cheios do Espírito Santo. E como que é uma pessoa cheia do Espírito Santo? Sabe como que é uma pessoa cheia do Espírito Santo? Olha o versículo 19 e o versículo 20. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o resultado de ser cheio do Espírito Santo. A gente vai falar entre nós com salmos, hinos, cânticos espirituais. Vamos cantar, vamos ser agradecidos. Ou seja, quando você está cheio do Espírito Santo, você vai continuamente dar graças a Deus. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ele está continuamente agradecendo ao Senhor. Obrigado, meu Deus. Ele sabe que está fazendo algo que o Senhor mandou como mandamento. Mas não só como mandamento, ele faz aquilo em resposta ao amor de Deus por nós. Você pode medir quão cheio do Espírito Santo você está por dentro, por quanto tempo você investe agradecendo a Deus. Quanto tempo você investe agradecendo a Deus? Aí você vai medir quão cheio do Espírito Santo você é. Aleluia. Agora vá comigo para 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 16 em diante. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 16 em diante. Amém? Diz assim a palavra de Deus: regozijai-vos sempre. É simples falar sobre isso, mas é preciso graça para poder se regozijar sempre. Amém? Aqui o verso 17:
orai sem cessar. Ou seja, nunca chega ao fim da tua oração. Uma pessoa dizia da seguinte forma, que ele nunca orava mais do que meia hora, mas nunca ficava meia hora sem orar. Isso é uma boa foto do que significa orar sem cessar. Ou seja, toda meia hora ele estava lá orando com o Senhor, mas ele nunca orava mais de meia hora, mas toda meia hora estava orando. E o verso 18: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Qual que é a vontade de Deus em Cristo? Que demos graças em tudo. Ou seja, se você não está agradecendo, você está fora da vontade de Deus. Está fora da vontade de Deus, porque a vontade de Deus é que nós agradeçamos, amém? Queridos, quando nós aprendemos a agradecer a Deus em tudo, é algo tremendo. A Bíblia aqui não diz, dai graças por tudo, mas a palavra de Deus está dizendo que nós devemos agradecer em tudo. E isso significa que se você tem um problema, você não está agradecendo pelo problema, mas você está agradecendo no meio do problema, porque você sabe que Ele vai te tirar desse problema. No meio dos problemas, você sabe que o Senhor é poderoso para vir com um milagre e pagar as suas contas. Você sabe que a provisão já está lá do teu lado, que o Senhor vai fazer um milagre a teu favor. No meio do sentimento de depressão, você se alegra no Senhor, porque você sabe que a alegria do Senhor é a tua força. E quando você faz algo assim, no meio daquela tribulação, no meio daquela situação, você em tudo, mesmo que está passando um momento difícil, você agradece ao Senhor. Queridos, o diabo, ele fica confundido. O diabo, ele vai ficar olhando, como eu mandei um problema para ele, eu mandei uma situação difícil para ele, era para ele estar murmurando, ele está lá agradecendo. Você vai confundir todinho o inimigo. Amém. Por ser agradecido ao Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Ele vai pegar, o Senhor vai pegar uma coisa ruim que foi colocada sobre a tua vida, e Ele vai transformar essa situação para o teu bem, porque você será agradecido ao Senhor no meio daquela situação difícil. Amém? Amém. Na Bíblia amplificada, essa passagem é posta da seguinte forma: agradeça a Deus em todas as coisas, não importando quais sejam as circunstâncias. Meu Deus, não importa qual seja a circunstância, seja agradecido ao Senhor. Talvez você não tenha lá um filé mignon, mas você tem um peito de frango. Agradece a Deus pelo peito de frango. Seja agradecido em todas as circunstâncias. Porque quando você agradece a Deus, querido, o poder de Deus é liberado no sobrenatural sobre a tua vida. Há um poder que é liberado quando somos agradecidos ao Senhor. O diabo, ele vai ficar louco por ver você agradecido. Louvado seja o Senhor. Agora, abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 4. Versículo 6 em diante. A Bíblia diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. Verso 7: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Olha, queridos, o que a palavra de Deus diz: não esteja inquieto por coisa alguma, antes as tuas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, como oração, súplica e ação de graças. Em outras palavras, nunca apresente a Deus um pedido de oração sem agradecer também por ele.
Quantas vezes nós somos tão bons para pedir, e quando é para pedir, estamos todos lá fervorosos pedindo, mas quão poucos somos os que agradecemos? Quão poucos são os que agradecem? Porque eu me incluo também em ser mal agradecido, e essa pregação primeiro é para mim. Quão poucos são os que agradecem? E a Bíblia diz que quando você apresenta algo a Deus, junto com o teu pedido, tem que estar a ação de graça junto com isso. Já agradecendo, Senhor, obrigado, já tenho isso. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor já está agindo. Já pela fé se apropriar. Mas olha o que diz essa passagem. Ou seja, Deus dizia a John Wesley, com respeito a esta passagem, dizia assim: faz todas as coisas pela oração. Porque ele fala: em tudo sejam conhecidas diante de Deus os teus desejos. Em tudo sejam conhecidas diante de Deus pela oração. Ou seja, Deus faz tudo pela oração e nada sem ela. Amém. Quer que Deus haja a teu favor? Coloque oração na tua vida. Coloque os teus pedidos na presença do Senhor. Mas agradeça também. Naquele momento que você está orando, agradeça ao Senhor já pela resposta. Perceba que profundo é o agradecimento. O agradecimento, ele te dá acesso à presença do Senhor. Mas o agradecimento, ele não para ali. Você não vai agradecer só naquele momento. Mesmo na hora que agora começa você a apresentar diante do Senhor os teus pedidos, junto com os teus pedidos tem que ir o agradecimento novamente ali. Junto com os pedidos, isso é tremendo. Agora, talvez você diga: mas por que eu tenho que ser agradecido a Deus? Como eu vou ser agradecido a Deus? Eu não sei por que agradecer a Deus. Eu vou te passar aqui algumas coisas para você estar sempre colocando no teu coração, que são verdades imutáveis do Senhor, para você agradecer ao Senhor. Abra a sua Bíblia no Salmo capítulo 100. Versículo 5. Aqui a palavra de Deus nos dá 3 razões pelas quais nós devemos agradecer ao Senhor. Porque no versículo 4 está falando sobre o agradecimento, o que nos leva para o versículo 5, que é: olha, nós somos agradecidos porque o Senhor é bom. Segundo, eterna a sua misericórdia. Terceiro, a sua verdade estende-se de geração a geração. Queridos, essas são verdades que foram naquela época e são verdades até hoje. Não importa como você se sinta, não importa quais sejam as tuas circunstâncias, estas coisas aqui não mudam. Quais são elas? O Senhor é bom, eterna é a sua misericórdia, e terceiro, a sua verdade estende-se de geração a geração. Aqui você tem 3 verdades para você agradecer. Então, quando você estiver passando por uma situação difícil, não foque nos teus sentimentos, não foque na tua situação, foca nesses aspectos da natureza eterna de Deus, e você vai agradecer a Deus sem cessar. O Senhor é bom, eterna é a tua misericórdia, a tua verdade estende-se de geração a geração. Foquemos nessas verdades eternas de Deus, e não no nosso problema, não numa circunstância que é momentânea, mas na grandeza do caráter eterno de Deus. Amém. Aleluia. Queridos, nós temos tanto para agradecer. É uma vergonha se a gente não agradecer ao Senhor. Olha, abra a Bíblia em Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, vamos ler a partir do versículo 10 em diante. Amém? Diz assim: e aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe,
e levantaram a voz dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu-se aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Glória a Deus. Queridos, esses leprosos, eles vieram a Jesus, mas como eles eram leprosos, não era permitido com que ele se aproximasse. Por isso a Bíblia diz que eles estavam ao longe, eles ficaram de pé ao longe, eles não eram permitidos se aproximar a ninguém, porque eles eram impuros. Eles tinham que clamar continuamente: impuro, 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 para chamar a atenção de todos, para que ficassem fora do caminho deles, porque aquela enfermidade, queridos, era contagiosa. Então eles levantaram a sua voz na distância e disseram: Jesus, tem misericórdia de nós. E Jesus, o que fala para eles? Vão, apresente-se ao sacerdote. Queridos, quando uma pessoa era limpa, ficava limpa da lepra, ele tinha que se apresentar ao sacerdote para receber um certificado de que ele já não estava mais infeccionado. Então quando Jesus fala para aqueles leprosos: vão e se apresentem ao sacerdote, Jesus estava dizendo: no caminho vocês vão ser curados, até que vocês cheguem lá, o sacerdote vai poder certificar que você não tem mais nenhuma lepra. Olha que fé Jesus está falando para eles. Vão já pela fé lá se apresentar ao sacerdote. E nisso que eles estavam indo, um deles, ele viu: opa, eu estou são, todos já estavam são, porém um deles viu: eu estou são. E ele voltou até onde Jesus estava. E ele, queridos, voltou tão feliz, aquele homem. Mas algumas vezes nós ficamos parados. E a ordem que Deus está dando para que haja talvez alguma cura é: vá. E a gente fica parado e pensa que nada está acontecendo. Nós temos que ver o que o Senhor está fazendo, para estarmos agindo com o Senhor para alguma área específica na nossa vida, amém? Todos tinham sido limpos da lepra, mas só esse samaritano, ou seja, não era um judeu, voltou para agradecer. Ele se prostrou e agradeceu a Jesus. E Jesus que fala: não foram 10 os curados? Cadê os 9? Porque só veio este estrangeiro agradecer. Olha como Jesus realmente cobra o agradecimento das pessoas. Quantas coisas o Senhor tem feito por nós. Ele quer que nós todo dia agradeçamos, amém? Olha, queridos, talvez você diga: mas eu já agradeci por tantas coisas. Mas, queridos, todos os dias o Senhor está fazendo coisas novas para você ser agradecido, e teu agradecimento ser novo também. Amém. O fato de você acordar hoje, olha, é uma oportunidade nova de você agradecer a Deus. São novas forças que o Senhor está te dando para você agradecer novamente ao Senhor. Talvez você já diga: eu já agradeci por minha salvação, eu já agradeci por ser curado, amém? Mas agora, hoje, o Senhor está fazendo coisas novas. Seja agradecido ao Senhor pelas coisas novas que o Senhor está fazendo na tua vida, e pelas que Ele virá fazer ainda na tua vida também. Perceba, queridos, aquele homem voltou para agradecer, e Jesus falou para aquele homem: a tua fé te salvou. Perceba como Jesus relaciona o agradecimento com a salvação, com a fé. Olha que forte é o agradecimento. Nós vimos no começo que Jesus, ele mistura o agradecimento com a graça.
Nós vimos também que há uma conexão entre o agradecimento e a paz. E há uma conexão entre o agradecimento e a fé. Aquele homem voltou a agradecer e o Senhor falou: vai, a tua fé te salvou. Todos tinham sido curados, mas o que voltou a agradecer, ele foi salvo. Não só curado fisicamente, todos tiveram uma cura física, mas o que voltou a agradecer, ele recebeu a cura eterna para a salvação. O único que se aproximou a Jesus, se aproximou a pessoa correta para agradecer, teve o presente para a vida eterna. Amém. Sem ação de graças, queridos, nós não temos acesso a Deus. Nós precisamos ser agradecidos. E essa palavra, queridos, quando Jesus falou para ele: a tua fé te salvou, essa palavra te salvou, sabe o que significa salvou? Salvou significa nada falta a você, nada está quebrado. Ou seja, se faltava algo, vai ser colocado. Se estava quebrado algo, vai ser restaurado. Quando ele voltou para vir agradecer de uma forma sobrenatural, aqueles dedos que estavam faltando, o Senhor fez lá voltar, porque nada estava faltando, porque o Senhor falou: tua fé te salvou. O Senhor restaurou toda a vida daquele homem, e o Senhor quer restaurar todas as áreas da tua vida também, ao ser agradecidos ao Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Esdras. Esdras fica antes de Neemias, capítulo 3, versículo 11. Diz aqui a palavra de Deus: e cantavam a reveses, louvando e celebrando ao Senhor. Ao que eles diziam? Porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo quando louvaram ao Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porém muitos dos sacerdotes e levitas, chefes dos pais já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em altas vozes. Mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não discernia o povo as vozes de alegria das vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com tão grande júbilo que as vozes se ouviam de muito longe. Olha como o povo cantava e louvava e celebrava. Outra versão dizia: agradecia ao Senhor. Agradecia ao Senhor, porque é bom, a sua benignidade dura para sempre. Você lembra no Salmo que nós vimos 3 razões? Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia é para sempre, e a sua verdade se estende de geração em geração. O povo estava dizendo isso, eles já conheciam essa verdade. O Senhor é bom, a sua misericórdia é para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo quando louvaram ao Senhor pela fundação da casa do Senhor. Assim nós devemos louvar ao Senhor, queridos, com grande júbilo. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós vamos ser pessoas agradecidas ao Senhor. Isso é um fruto de uma pessoa que é cheia do Espírito Santo. Ser agradecido é uma pessoa que entendeu que o agradecimento é um mandamento do Senhor. Sede agradecidos. Nós devemos agradecer em todo momento, não por todas as coisas, mas em todas as situações, amém? Porque quando nós agradecemos a Deus em todas as situações, o Senhor vai transformar aquela situação para o nosso bem, para a glória dele, amém? Glória, aplauda do Senhor, amém? Glória a Deus. Aleluia, agradeça ao Senhor por sua palavra, agradeça ao Senhor, oh Deus, obrigado Pai. Não queremos ser mal agradecidos como o povo lá de Israel, que trocou o Senhor de Deus.
vida, meu Deus. Obrigado, Senhor, por tantos benefícios, Pai. Obrigado por hoje estarmos aqui neste lugar para Te louvar, para Te buscar, para ser agradecidos contigo, Senhor. Quando Te agradecemos, olhamos a Tua bondade. Quando Te louvamos, olhamos a Tua grandeza. Quando Te adoramos, olhamos a Tua santidade. Faz de nós verdadeiros adoradores, Senhor. Que Te adoremos, Pai. Que Te engrandecemos, que reconheçamos a Tua bondade, que reconheçamos, Pai amado, a Tua grandeza, a Tua santidade, Senhor. Faz de nós pessoas conforme o Teu coração, Pai, verdadeiros adoradores, Senhor. Nos ajuda a nos encher da Tua palavra, Pai, e ser agradecido. Nos perdoa por toda murmuração, nos perdoa, Senhor amado, tantas vezes que temos reclamado em vez de agradecer. Reclamamos pelo trânsito, mas não agradecemos pelo carro que podemos dirigir. Ó Deus, reclamamos, Senhor, por tantas situações, Pai. Nos ajuda a ser agradecidos, Pai. Obrigado, meu Deus, que em nosso coração nós possamos, Senhor, medir quão cheios do Espírito Santo somos, por quão agradecidos nós somos, Pai. Aleluia, Senhor, e quando nós possamos em todo tempo ser agradecidos, Pai. Agradecer-te em todo tempo, meu Deus, em toda e qualquer situação, porque o Senhor vai transformar qualquer quadro adverso na nossa vida. Ah, Deus amado, e o diabo vai ficar confundido, porque ele enviou aquela prova para nos derrotar, e ali nós estaremos agradecendo ao Senhor, porque o Senhor mudará o nosso cativeiro, o Senhor mudará a situação adversa para a Tua glória. Aplauda o Senhor, aleluia, porque é isso que Ele vai fazer na tua vida e na minha, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, obrigado, meu Deus, obrigado, Pai, aleluia, glória a Deus, aleluia. Levante a sua voz, fique de pé, em nome de Jesus, fique de pé, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Vamos louvar o Senhor por aquele louvor, por tudo que tens feito, amém? Glória a Deus, o que tens feito, por tudo que vais fazer, por Tuas promessas e tudo que és, eu quero Te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por Tuas promessas e tudo que és, promessas e tudo que eu quero Te agradecer, com todo o meu ser, com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, Te agradeço, meu Senhor, Te agradeço, meu Senhor, Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, Te agradeço, eu Te agradeço, Te agradeço, Te agradeço, Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, Te agradeço, eu Te agradeço, Te agradeço. Agradeça agora ao Senhor. Oh Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pela salvação. Obrigado, Jesus, por ter morrido por nossos pecados. Obrigado, Jesus, por ter ressuscitado dentre os mortos. Obrigado, Jesus. Oh Jesus, porque o Senhor vê quem Te agradece como aquele leproso, Senhor. Que o Senhor lhe disse: a tua fé te salvou.
Pai. Ó Deus, que nós sejamos sempre agradecidos, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, nos ajuda a ser cheios de Ti, agradecendo, que nós sempre possamos ser agradecidos e possamos cada dia ser mais cheios de Ti, Espírito Santo. Enche-nos, Espírito Santo. Queremos não nos embriagar com vinho, mas queremos nos encher de Ti, falando entre nós com salmos, hinos, cânticos espirituais, louvando e agradecendo a Deus em nossos corações, que tudo que façamos, por palavras ou por obras, seja para a Tua glória, em nome de Jesus, e dando graças a Deus Pai. Obrigado, Deus, por Tua palavra. Obrigado, Senhor, por nos ensinar, Senhor, a ser mais agradecidos, a ser pessoas que Te louvemos, Senhor. Guarda a Tua palavra no nosso coração, nos ajuda a praticar a Tua palavra, a todos os dias nos aproximarmos a Ti com ação de graças. Ó Deus, a todos os dias, que o Senhor possa ouvir a nossa gratidão, o Senhor possa ouvir o nosso louvor. Ó Deus, todos os dias, meu Deus, o Senhor possa, Senhor, nós possamos entrar na Tua presença, reconhecendo a Tua bondade, ó Deus, a Tua grandeza e a Tua santidade. Glória a Deus, dê glória a Deus, glória a Deus, toda glória a Ti, Senhor, a Ti a glória, a Ti a honra, a Ti o louvor. Aleluia. Diga assim comigo: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Aplauda o Senhor, amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Vamos orar agora por alguém que tem alguma necessidade.